Continuando com a conversa que nós tivemos sobre o acolhimento, hoje nós vamos aprofundar sobre comunicação clara e por que os nossos amigos neurodivergentes, autistas, TDAHs preferem uma comunicação mais direta. No filme, na série do Ex Sheldon, né, o jovem Sheldon, tem uma cena que demonstra exatamente o que acontece na cabeça do autista. Ele tá com a avó aprendendo a jogar baralho, né, poker. E aí a avó vira e fala assim: o que você acha que eu tô sentindo? Aí ela olha para as cartas e faz uma cara feia. Aí o Sheldon e aí ela fala assim: olha para suas cartas. Aí ele dá um sorrisinho. Aí ela sabe que as cartas dele, da cabeça dele, tá bem melhor. Aí ela fala assim: o que você acha que significou que eu tô falando para você? Ah, que as suas cartas estão muito ruins, você fez cara de que não gostou. Aí, no final das contas, as cartas dela eram muito boas e ela acabou ganhando a aposta lá. E ele fala assim: mas você enganou o seu docinho. E ela fala assim: Sheldon, a gente tem como fingir sentimento. E aí ele falou assim, mas como entender que as coisas que a pessoa está fingindo ou não? Com isso fica muito difícil viver no mundo, né, na sociedade. A comunicação, ela perpassa por essas situações. Às vezes a pessoa está fazendo uma cara feia, mas ela só está blefando. Ou ela está muito feliz, ela só está blefando. No final das contas, para quem é neurodivergente, viver nesse mundo em que existe o blefe, existe a palavra pela metade, existe expressões tipo, ah, tá chovendo de canivete. Para a cabeça do autista, que é literal, ele está entendendo que está chovendo literalmente o canivete. E não que está chovendo muito. Então, normalmente, essas expressões torna-se a comunicação confusa para o autista. Então, quando o Sheldon fala, mas você enganou seu docinho, né? Para a avó, ele está dizendo que a comunicação que ela está expressando mostrou para ele que nem tudo é verdade. Nem tudo que ele está vendo é verdade e que ele pode acreditar, né? Então ele coloca uma dúvida ali na cabeça dele. E aí, no final das contas, existem várias regras sociais invisíveis. Ou seja, às vezes você olha para a pessoa e tá lá na cara dela que ela quer silêncio. Tá lá na cara dela que ela precisa de tempo. Então, essas regrinhas sociais, no sentido de que tem que falar menos, tem que saber a hora de falar. Isso demonstra, por exemplo, um exemplo muito claro, né? Muitos autistas têm dificuldade de falar ao telefone, porque eles têm dificuldade no dia a dia de conversar com as pessoas que estão à frente dele. Entende? Então, por exemplo, ele não sabe a hora de parar de falar. E ele também não sabe a hora de entrar na conversa. Então fica aquela situação de que o que eu faço agora? Qual é o meu momento? Né? Que para uma pessoa que é neurotípica, às vezes é muito simples. A regra social está clara. Você espera a pessoa terminar de falar o que tem que falar. E eu falo, você fala. Então, essa regra social da etiqueta para o autista normalmente é muito difícil. Outra coisa, né, são as expressões. As expressões para o autista, normalmente é muito difícil ler as expressões. Por exemplo, na série do Bom Doutor, né, o Dr. Murphy, ele fala sobre a marca de Duchenne, que é quando a pessoa está sorrindo de verdade, né? Só fazer o sorriso, você às vezes não faz a marquinha, mas quando você está muito feliz, você faz assim e o olhinho daquela marquinha, que é a demonstração de que você está feliz de verdade. Essas microexpressões, para quem é autista, tem que fazer um esforço muito maior para poder entender, para enxergar essas micro coisas que acontecem no dia a dia. Quando você fala assim, nem sempre o que está sendo dito pelo autista, né, numa conversa, por exemplo, o autista está olhando para baixo, não quer dizer que ele não está prestando atenção em você.
A regra social é que você tem que olhar, demonstrar que você está prestando atenção. Só que para o autista, às vezes ele precisa baixar a cabeça, mexer em algo para ele poder se regular e conseguir prestar atenção no que você está falando. Então, certas regras dificultam a comunicação por esse motivo. Ele está de cabeça baixa às vezes e ele está prestando atenção, né? Eu tenho costume de falar que às vezes eu tenho alguns autistas no consultório e às vezes eu estou conversando com ele está olhando para a lâmpada, ele está olhando para o chão, ele está mexendo em alguma coisa na mão e a gente está ali conversando e a conversa está rolando. Aí, de repente, chega a mãe, senta do lado. Complicou a comunicação. Porque a mãe fica o tempo todo, para de mexer com isso, menino. Para de não sei o quê. A nossa conversa estava super legal, a coisa estava rolando numa boa. Só que, para a mãe, ele tem que seguir as regras sociais de estou prestando atenção, eu estou vendo, eu estou aqui. E na realidade, quando ele está de cabeça baixa, mexendo com um objeto, ele está prestando atenção. E eu sempre falo assim, mãe, ele está prestando atenção, calma. E é muito engraçado que a gente vai conversando, daqui a pouco ele solta aquela pérola. Ele vai lá e fala algo do que a gente estava conversando, ele pontua o que ele está pensando. E aí ela fala assim, mãe, mas você estava prestando atenção? Ele estava prestando atenção. E nesse contexto da comunicação clara, é a gente entender quando é realmente que o indivíduo está falando com a gente. Às vezes, o que acontece? Eu, às vezes, vou conversando e ele está ali, desenhando, enfim. E aí, lá pela tantas, eu pergunto assim, o que você entendeu? Aí ele vem e fala o que ele entendeu, o que ele achou. Então, esse tipo de coisa durante uma comunicação clara ajuda a gente a entender. Ele entendeu realmente? Uma coisa muito importante nesse processo todo é o que acontece nas escolas ou no trabalho, né? Porque nós temos autistas adultos, né? Exemplo, a pessoa que vos fala. E se você quiser conhecer a minha história, eu tenho um livro que eu escrevi chamado Meu Mundo Multicor. O link está na bio, tá? Mas continuando, no trabalho e na escola, às vezes as pessoas vão dar algumas ordens pra gente e a gente fala assim, eu não entendi. Não, tá explicado, tá tudo certo, faz do seu jeito. A vontade é matar. Porque se eu estou falando que eu não entendi, ou seja, eu estou comunicando que eu não entendi, é porque eu não entendi mesmo. E eu preciso de mais instruções. Ou eu preciso da simplificação da instrução, né? Então, a coisa, eu sempre falo, quando eu dou palestras, né, sobre comunicação inclusiva, eu falo muito sobre isso. Eu falo da importância de você fazer, não é levar em conta que a pessoa não está entendendo, é verificar se a pessoa está entendendo. Eu não posso levar em conta, não, ele não vai entender. Não, ele vai entender sim. É só você vir e explicar em pílulas. Por exemplo, no lugar de fazer aquela dissertação de mestrado de mais de 5, 6, 7 linhas sobre uma determinada matéria, faz uma coisa mais direta, uma pergunta mais direta, ou uma pergunta em várias partes. Ele vai responder, aquilo vai se tornar muito mais simples. Você não precisa fazer uma prova mais simples, você precisa de fazer uma prova melhor elaborada. Ou seja, eu vou pedir pro aluno, né? Ou pro meu funcionário uma determinada coisa, e você sabe que ele é autista, você sabe que ele é TDAH, você pode, por exemplo, para o seu funcionário, vai pedir uma coisa para ele, já fazer a coisa topificada. Em tópico, eu preciso que você faça tal assunto e eu te mandei por e-mail os tópicos. Perfeito, comunicação clara. Fulano é seu aluno. Fulano, pega o livro tal, por exemplo, de história. Pega o livro de história.
Agora, abre na página tal. Ele vai abrir. Abriu na página tal, todo mundo já abriu, né? Você já faz aquela checagem. Aproveita e faz com todo mundo, que todo mundo vai adorar. Aí, agora vamos ler a partir do parágrafo 4. Conta aí os parágrafos, nós vamos começar no parágrafo 4. Pronto. Se você começar a aula falando assim, gente, pega o livro, página 36, já fala toda a sequência. Ele não vai fazer. Outra alternativa, entregar as instruções escritas. Ou seja, você já vai no quadro e fala, escreva no quadro, pegue o livro tal na página tal. Perfeito. Comunicação limpa, clara e objetiva. Ou seja, isso vai provocar o quê? No seu aluno, no seu filho, no seu funcionário neurodivergente. Você vai diminuir a ansiedade, quadros de crise, né? Você vai dar a ele um lugar mais confortável. Outra coisa que acontece, mas vindo deles, às vezes eles são meio ácidos, né? Eles falam de maneira sem pensar. Ou bem pensado, tá, gente? Porque eles pegam uma coisa e reduz ao mínimo. Então eles falam direto, eles não têm essa coisa de vamos encher linguiça para explicar determinado tipo. Esquece. Quem faz isso usa máscara. Né? Eu entendi com o passar do tempo que às vezes o neurotípico gosta da coisa mais melindrosa, tudo explicado os mínimos detalhes, né? Com uma coisa neurotípico. Agora, neurodivergente em mim, para mim tudo é preto no branco, papo, tudo certo. Então, a linguagem às vezes meio ácida do neurodivergente, você fala assim, meu filho, mas fala mais doce. Meu filho, nossa, não fala desse jeito. Ele não está entendendo que ele está sendo sem educação. Ele não está entendendo que ele está sendo grosso. Ele simplesmente falou o que tinha que dizer. E tá certo na cabecinha dele. Tá certo na cabeça do seu funcionário. Ele não foi grosso com você, ele simplesmente foi direto. Né? Então, é entender essas nuances, tanto da nossa parte, né, de quem fala, quanto daquele que fala com a gente, é que vai fazer o quê? Vai melhorar a qualidade da comunicação. Então, quando você for se comunicar com algum neurodiverso, em qualquer momento do seu dia, pense nisso. Ele é um indivíduo inteligente, capaz de entender, só que o entendimento dele é diferenciado. E tudo com um pouquinho mais de direto facilita na comunicação. Se você gostou desse conteúdo, como eu já falei, se inscreva no canal para não perder as próximas notificações e até a próxima. Tchau!